Vamos lá, galera! Vamos, monstros! Cadê vocês? Quando vocês vão entrando aí, eu vou falando com quem está assistindo essa live, depois de estar salva, tá? Para você que está vendo essa live agora salva, talvez depois das 8 da noite ou na terça-feira de manhã, não importa. A gente está aqui esperando o nosso monstro Leandro Aguiar chegar para a gente fazer um bate-papo aqui sobre lançamentos, sobre a história dos lançamentos, né? Acho que uma das poucas pessoas que podem falar sobre a história de lançamento do ponto de vista estratégico é o Aguiar, e ele vai estar aqui logo comigo para a gente fazer mais uma live de aquecimento, porque amanhã, tá? Terça-feira, dia 20, a gente tem nossa primeira aula do nosso encontro aqui, tá? A Gary já chegou, o homem é pontual. Então, galera, lembrando, amanhã às 20 horas a gente tem um encontro no YouTube. Você precisa estar dentro do grupo ou você precisa se inscrever. Eu vou botar um textinho aqui, ó. Assim, ó. Escreve monstro no chat, que aí a gente liga uma automaçãozinha, pega teus dados e você já está inscrito no lançamento da manhã, tá? Só faz isso, escreve monstro no chat. Deixa eu botar isso aqui, pinadinho. Show de bola. Vou botar aqui fixado e vou chamar um dos dessa internet. Vem a galera chegando. Marlon, pode liberar, Marlon. Ok. Fala, bonito! Como é que tá? E aí? Você tá em casa, hein? Tô aqui na minha garagem aqui, cara. Cara, o cara quando mora nos Estados Unidos é um negócio assim, vai pro evento e volta para casa, enquanto o pessoal tá lá se virando. O evento é 10 minutos aqui de casa, cara. Caraca. 10 minutos Bom aqui. demais. Aí fui para lá, tô aqui do lado, e hoje só não vou voltar porque vai ter, depois na sequência aqui a gente tem uma aula com a turma 4, um ano de turma 4, e aí a gente vai entrar numa aula na sequência aí. Obrigado pelo convite, irmão. Bom estar aqui contigo, cara. Meu sonho era fazer essa live, né? Você tá realizando meu sonho. Que isso, cara. Prazer todo meu estar aqui contigo, cara. Olha só, hoje a gente vai bater um papo sobre qualquer coisa que você der na telha aí, tá? Não tem regra aqui, não. Porém, amanhã o lançamento é sobre o maior lançamento da sua vida. Porque a grande maioria das pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar nos lançamentos, a frase que eles mais falaram foi: porra, essa parada aí fez com que a gente fizesse o maior lançamento das nossas vidas aqui. Uau! Então, foi assim que a gente criou a narrativa e tá colando bem. Muito então, bom. É sobre conversão, é sobre presença na live, é sobre a famosa carta de vendas que você criou. Esse nome é muito bom, esse nome é muito bom, o melhor lançamento da tua vida. Já vamos começar já descendo a porrada na galera. Por que esse nome é muito bom, né? Porque quando você coloca um nome como esse, que é um objeto de desejo, o que acontece? Qual que é o segredo que a gente percebe aí em todos os grandes lançamentos, né? Ele tem um objeto de desejo muito tangível. Por exemplo, o que é um objeto de desejo? Pensa que lá no topo da montanha, todo mundo tem um sonho de chegar em algum tipo de topo, e no topo tem um pote de ouro. Quando você cria um nome, e esse nome se torna um objeto de desejo, é como se você tangibilizasse o pote de ouro no topo da montanha. E aí, durante toda... você está apontando para esse pote de ouro. Voltou aí? Voltou aí? Voltou. Deu uma travada você para mim, não sei se foi isso. Voltou. Você travou para mim. Agora vamos cantar a música da Pepe e Neném, né? Você travou para mim, eu travei para você. Que bosta. Aí que acontece, né, brother? Quando você tem um nome, que foi uma coisa que eu sempre trabalhei muito, quando você acerta num nome, você está tangibilizando o pote de ouro no topo da montanha. E aí, durante toda a jornada, você consegue ficar sempre apontando para aquele lugar, para motivar as pessoas a continuarem caminhando, porque a escalada da montanha é cansativa. Porém, como o pote de ouro está muito bem definido, isso inspira as pessoas a continuarem seguindo, principalmente numa jornada de lançamento, que é uma cauda longa. Quando você não tem essa tangibilização,
você não consegue fazer as pessoas caminharem por muito tempo, porque no meio da jornada ela já se confunde. Agora, quando você está ali, ó, olha lá, vai buscar seu pote de ouro, que é o seu maior lançamento, vai buscar o maior lançamento da tua vida. Então, isso tangibiliza de uma maneira que faz com que as pessoas permaneçam e automaticamente, quando a gente vê todo lançamento que tem muito resultado, ele tem esse pote de ouro, esse objeto de desejo muito bem definido em toda a sua jornada. E isso faz muita diferença. Bom demais, bom demais. Já tivemos uma aula aí em 1 minuto. Cara, pegando aqui vamos pegar aqui pelo começo do lançamento até o final. Show. O que é que você acha que hoje está fazendo a diferença nos criativos? Do teu ponto de vista, o que é que você tem feito aí? O que é que você tem percebido? A gente sabe que criativo muda o jogo de lançamento, mas as pessoas não dão a devida importância. Eu estou com um novo cargo aqui na empresa, inclusive, que eu vou te falar. Eu queria entender como é que tu está levando a sério. Um diretor criativo de criativo, né? Diretor criativo de criativo, é isso aí. O que acontece, né, cara? É um grande dilema, porque ali no universo dos criativos, mano, é um universo sem... Tem alguns princípios, né? Mas não tem nenhuma regra, né? Então fica aquela luta, né? Faço o criativo mais bem produzido, será que é bom, será que é ruim? Faço o criativo simples, ultra simples, e é isso mesmo, e tá tudo certo. O que eu vou fazer? Faço de um lado ou faço do outro? Então a galera acaba se perdendo muito. O que eu gosto, cara? Eu gosto do criativo, na minha visão, que ele é mais, pelo menos nos lançamentos que a gente fez, a gente sempre teve uma narrativa nos criativos, né? O criativo em si, ele sempre é aquela primeira camada ali da curva de consciência, né? Consciência do problema, e aí o meu evento vai ter a solução para esse problema, vai para lá para o evento. Praticamente essa é a camada básica, né? E se a gente for analisar, qualquer processo de venda online passa por essas camadas de consciência aí, e tudo que tentarem falar fora disso estão inventando moda. A diferença é a distribuição e o timer disso, mas se a gente for analisar o que acontece conforme o lançamento está dando certo, é sempre assim, o cara sentiu mais a dor e teve mais clareza da solução e desejou mais a solução, porque ele desejou a solução, ele quer se livrar da dor, e esse loop de dor, desejo e solução é a premissa básica. O que muda é a forma como você apresenta isso. Aí a gente vai ver experts que conseguem apresentar isso de uma forma mais interessante, e isso faz com que tudo fique mais interessante, porque a forma como ele se posiciona, e outras pessoas que falam de uma forma não interessante. Então, o que eu vejo, né, cara? Criativo, independente se ele for simples ou não, ele tem que ser criativo. E ser criativo não é ser algo artístico. E nem engraçado, né? As pessoas acham que ser criativo é ser artístico, é ser engraçado, é ser imaginativo, lúdico. Não, criatividade é você mostrar a solução de um problema por um ponto de vista diferente. Então, vale a pena gastar 80% da energia em, cara, como eu vou mostrar esse mesmo problema que está todo mundo mostrando, por um ponto de vista diferente. A hora que você leva o ângulo da pessoa, o olhar da pessoa, por um ponto de vista diferente, ela fala, caraca, é isso. Por quê? Porque ela fica com aquele sentimento que é a descoberta. Descoberta é um sentimento, né? Tipo, caraca, descobri algo que eu não sabia. E quem me revelou, quem tirou as escamas dos meus olhos, foi esse cara. Logo, estou em dívida com ele, logo vou obedecer ao comando. Porque esse cara tirou a escama do meu olho ali. Então, quando eu olho para um criativo, por exemplo, mais do que olhar se esse criativo ele vai ser produzido ou apenas um texto simples, a energia tá, cara, como que a gente mostra um problema por um ponto de vista diferente? E aí tem alguns caminhos para a gente mostrar de um ponto de vista diferente. Por exemplo, quando você mostra o problema pelo ponto de vista do antagonista, que é mais conhecido como inimigo comum. É a mesma coisa, né, gente? O inimigo comum do marketing digital é um antagonista. Tem um protagonista, tem um antagonista. Sempre tem essa dualidade. Quem me segue mais tempo veio falar bastante sobre isso.
Um ano atrás, quando a gente fez o TED 2021, que foi um evento que a gente teve muito sucesso, cara, o mercado estava numa fase pós-pandemia, onde muita gente tinha comprado muito curso de marketing digital e não tinha tido resultado. E aí, cara, eu senti isso no mercado e eu criei um antagonista ali, que era o vendedor de fumaça. Entendeu? Que era o cara que fazia muito barulho no CPL e na hora que você entrava na plataforma por login e senha, você ficava assim, caraca, velho, cadê? Era isso aí? Tipo, o cara, tá ligado? O cara que não entregava. Tinha muito problema de entrega. O nosso mercado tinha um problema muito forte de entrega. E aí a gente tangibilizou isso nessa narrativa do vendedor de fumaça. Cara, deu muito certo. Por quê? Porque muita gente se identificou. Muita gente falou, cara, eu já caí no conto do vendedor de fumaça. Eu não recomendo, quando você vai fazer um lançamento, você comprar uma briga dentro do próprio mercado. Eu não recomendo isso. Porém, o momento pedia isso. Porque era um momento pós-pandemia, onde a galera tinha comprado muito curso de marketing e a galera estava sem disposição para comprar mais um curso de marketing, dado que a gente estava numa ressaca ali pós-2020, onde teve um pico muito grande. Então, você cria uma narrativa ali por um ponto de vista diferente e a pessoa fala, caraca, faz sentido. Outra narrativa que eu usei ali que deu muito certo. Eu falei, cara, por que você não está tendo resultado no digital ainda? Porque você comprou o ensino. E o ser humano, a primeira camada de aprendizagem é o ensino. A segunda é o exemplo. A terceira é a experiência. E agora eu estou te vendendo uma experiência, que foi o bootcamp que a gente fez, que era um evento ao vivo e tal. Então, um outro ponto de vista diferente também. Caraca, eu só estou comprando... Meu problema é esse. Eu estou comprando ensino, muito conhecimento, mas estou com pouca prática. Então, vamos para o bootcamp praticar esse negócio. Por isso que agora, mais do que nunca, o presencial está fritando. Porque o presencial significa inconscientemente mão na massa. Exato. Então, a galera que está sem resultado tende agora a ir para o presencial muito forte. Por quê? Porque ela está comprando a experiência, que o presencial é experiência pura. E aí eu trouxe isso, é uma coisa que é meio óbvia, mas quando você traz isso por um ponto de vista que ninguém trouxe, isso chama atenção no criativo, isso retém a atenção da pessoa. Então, quando você vai fazer um criativo, a pergunta é, qual que é o problema que eu vou trazer consciência? Ah, esse aqui é o problema. Aí, confusão. Pronto, beleza, tangibilizei o problema. Confusão digital. Mas confusão, todo mundo está falando, é muito óbvio. Como que eu posso trazer isso por um ponto de vista diferente? Aí, do ponto de vista do antagonista. Vamos criar um antagonista. Quem pode ser um antagonista? Os vendedores de fumaça. E aí a galera fala, pô, faz sentido. Vamos pensar um outro ponto de vista diferente, cara. Por que a pessoa não tem resultado ainda? Por que ela está confusa? Porque ela comprou o ensino e agora a gente está vendendo uma experiência. Perfeito. Então, mostrar um ponto de vista diferente é uma premissa do marketing e as pessoas, muitas vezes, elas ficam muito apegadas em fazer muitas coisas e não gastar, muitos criativos, né? E não gastar energia ali realmente. Cara, você tem que fazer brainstorm, você tem que chamar a sua equipe, você tem que passar o dia discutindo. Aí, como que eu faço para ser criativo, Aguiari? Cara, primeiro passo, você tem que acabar com o estoque de ideia ruim. Então, velho, você tem que fazer, velho, tem que estar no ambiente ali. Vamos acabar com o estoque de ideia ruim, gente. Aí, segunda coisa, tirar essa ideia de bloqueio criativo. Não existe bloqueio criativo, não existe. Isso aí... zona de conforto, né? O cara procura para justificar o... É muito fácil falar que é bloqueio e aí você segue sua vida. A grande verdade é que fazer sucesso é desconfortável. Dar certo é desconfortável. E aí o que acontece? Quando você não está tendo uma ideia, você só está no lugar da não ideia. E esse lugar da não ideia, ele é muito desconfortável. E aí você fala que está com bloqueio, porque aí você sai desse lugar rápido. Quando você fala, cara, eu vou permanecer no lugar da não ideia até sair uma ideia que eu me envolva com ela. Isso, quando eu era programador, a gente tinha também... O pessoal ficava, bloqueio criativo. Cara, passa 10 minutos focado na parada, focado, sem olhar para nada, sem pegar no celular e focado, que a coisa começa a sair, porque você sai de um ponto de inércia e começa a realmente estar focado naquilo. Você meio que limpa a mente para começar a fazer. E aí a gente tinha era até uma técnica, que eu esqueci o nome, que era assim, olha, fica 10 minutos focado nisso, que o que parece ser difícil começa a ficar fácil, porque você entra num estado de flow, né?
Eu acho que para criativos também isso aí pode funcionar muito. Outra coisa que você falou aí, que eu concordo muito, é sobre essa parte da narrativa aí de protagonista e antagonista. E, às vezes, em alguns mercados, eu percebo que não dá para ter exatamente o inimigo em comum, para criar um movimento. E estudando aí essa parada, a gente encontrou um jeito de fazer também movimento, que é a partir de demandas, né? Porque é o seguinte, o mercado tem uma demanda, e não necessariamente o culpado por aquela demanda ser ruim ou ser mal entregue, etc. Não é o Estado, não é o inimigo comum, não é uma parada assim. Às vezes é o cara mesmo que é o próprio inimigo dele, né? Você pega Total. ele e mostra para ele. De alguma forma, a gente encontrou, para sanar esse problema, a questão da demanda e sair do, quando você falou ali, ir para a diferenciação, é sair do status quo, né? Tipo, o mercado está fazendo assim de um jeito medíocre e como é que eu faço isso agora de um jeito foda, né? Total, 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 cara. Isso aí, mano, é muito real, cara. Por quê? Porque tudo que vai dar certo vai passar por essa zona até o simples, o óbvio. Às vezes a pessoa fala, né? Ah, cara, faz o arroz com feijão, mas fazer arroz com feijão dá um trabalho. É difícil, cara. Acha que ele fazer o arroz com feijão bem feitinho, por quê? Porque o arroz com feijão exige ser bom. Você tá ligado? O arroz tem que ser soltinho e o feijão tem que ser na medida. Então, cara, tem que ser bom. Tudo que é o simples exige que seja bom. Tem E que para botar o ser feijão de bom, molho à noite, não é pegar o feijão e jogar na panela de pressão. o arroz com feijão é bom. E para ser bom, tem que ser trabalhoso. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Não é criar uma ideia mirabolante, não é nada disso. É, cara, vamos gastar energia aqui, que é o que eu vejo acontecendo muito com a galera no mercado, Rose. A pessoa tem uma série de atividades para fazer. E aí ela fraciona essa série de atividades sem intensidade em cada uma das atividades. Então ela não resolve aquela atividade. Por exemplo, criativo, cara. Vai começar um lançamento. Meu amigo, tira aí um dia para falar de criativo, cara. Faz brainstorm, cria um ambiente com a sua equipe, troca. Lista todas as péssimas ideias, as ideias ruins, faz uma, 10, 20, 30. Aí no meio daquela ideia surge uma ideia que vocês nunca pensariam se vocês não tivessem em movimento ali, discutindo ideias. Aí, caraca, isso aqui é uma parada boa. Quando a parada é boa, todo mundo sente. É ou não é, Rosê? Pra Né? caralho. Quando o negócio é bom assim, todo mundo olha para a cara do outro e fala: caraca, velho, bateu aí, né? É um negócio coletivo, assim, bate, você fala, velho, isso aqui bateu, isso aqui É o faz sentido. efeitual, né? É o efeitual. O cara não tem como você não abrir a boca. Você vê que tá todo mundo com a boca aberta, o queixo caído. E aí esse efeito Acreditável. UOL transborda para a audiência. Agora, quando não tem esse efeito UOL internamente, o que vai transbordar para a audiência? A verdade do que está acontecendo internamente. Então, se internamente a coisa está morna, o que vai acontecer externamente? Vai estar morno. Se internamente a coisa está fria, o que vai acontecer externamente? A coisa vai estar fria. O lançamento é só um reflexo do estado interior, do expert e da equipe. Foda isso, hein? Foda. Mas não é verdade? Não, total, total. Você que já passou por muitos lançamentos também, e a gente pode falar isso por ser cara do bastidor. Né? Eu fiquei 7 anos ali no bastidor full time. E eu via claramente a diferença de uma equipe alinhada, de um expert quente na impressão do resultado, de uma equipe alinhada do expert morno e do cara frio. Como era a mesma estratégia. É a mesma estratégia, aí o expert, se ele for aquele que fala assim, tô esperando você me dizer o que fazer. E o outro cara lá do outro lado, só reclamando do expert, criando aquelas situações ali. Cara, se não tiver todo mundo ali comprado com a ideia, o projeto tem que ser maior do que o ego de cada um, né? Maravilhoso. A fome de transformar a galera que vai vir ali pela frente tem que ser muito maior do que... Porque aí fica no jogo do lançamento em si, né? E não no jogo do como vamos trazer uma galera gigante aqui para a gente transformar. Se o cara não tiver essa sede ali de transformar os outros, pelo que a galera que eu tive a oportunidade de trabalhar, que tem hoje, né, um patamar
incrível, e não só incrível, mas consistente, e faz tempo que estão assim, são pessoas que olham primeiramente para o problema e como eu resolvo esse problema. Né? Os caras são apaixonados por resolver o problema dos outros. Né? Eu falo muito no Monster Day o seguinte, Muito cara, bom. quem aqui não gosta de problema e fica, ai meu Deus, um problema, cara, você tem que se apaixonar por problema, você não pode ser o problema nem o causador deles, mas você tem que ser apaixonado pelos problemas dos outros e como resolver isso, né? Muito bom. Então, e aí a galera fica, pô, eu tô com bloqueio criativo. Cara, antes do bloqueio, da criatividade, vem processo. Então, por exemplo, como é que eu faço hoje para, por exemplo, você criar o básico ali de um lançamento? Cara, para mim hoje, na minha montagem de narrativa, movimento e tudo mais, primeiro eu tenho na ponta, no final, um produto foda. O lançamento, toda a linha condutora do lançamento, na verdade, é a jornada do problema do cara e como eu faço ser sexy falar do problema dele. Porque, velho, falar dos problemas dos outros e fazer isso ser uma coisa boa, uma coisa sexy, é muito difícil. Né? Falar do problema de alguém sem que ela diga, não aguento mais esse cara falando dos meus problemas, eu vou fazer outra coisa. Então, como é que eu trago esse cara para ele entender? Eu gosto muito do que um conceito que a gente tem bem parecido no lançamento, que é eu não sou o cara da oportunidade, plausibilidade e solução. Eu sou a pessoa onde eu quero botar fogo no parquinho, indignação total, elevação de ambição, fazer a pessoa desejar ouvir Autoemputecimento, né? Isso. Assim. Aí, eu sei que agora sim, eu tô puto com isso, eu tô indignado agora, o que é que eu vou fazer? Eu preciso mudar essa porra. Eu preciso ter autorresponsabilidade. Às vezes eu falo assim, a galera fala, pô, não fala isso que tem gente que é muito boa no mercado que fala que você não pode magoar o lead, você não pode dizer que ele que é o culpado. Na maioria das vezes ele é o culpado, eu vou transferir responsabilidade. A responsabilidade é do cara, eu tenho que botar nele um autoempotecimento, como você fala, essa palavra é muito foda, e ele, com esse autoempotecimento, querer ter a ambição de mudar, porque senão quem vai mudar por ele? É igual o expert que fala assim, eu tô esperando você resolver meu lançamento. Só me diz o que eu tenho que fazer. Não é, cara. O cara tem que arregaçar as mangas. Irmão, eu dou um exemplo que é o seguinte, cara. Lembra na escola os agitadores de treta que ficava, porra, Vai deixar? Vai deixar, porra, falou que sua mãe tem pelo na teta. Porra, lembra dessa? Essa é velha, hein, bicho? Nossa. Total. E os caras ficavam agitando treta. E o pior é que, mano, quem agitava treta fazia os dois tretarem. E era tudo uma ilusão, uma narrativa. Não estava acontecendo a treta. Era a galera de fora que agitava a treta e duas pessoas brigavam sem ter treta entre elas. Criaram uma narrativa que não existia na cabeça dos dois. E os dois tretavam. Na minha visão, essa é a função do lançamento. É agitar a treta entre, de um lado, o problema e, do outro lado, a solução. E pôr os dois para tretar no nível absurdo. E a pessoa tem que entrar nesse conflito. E aí a gente entra profundamente em storytelling, porque uma das premissas do storytelling é que toda história incrível, ela necessita de um incidente incitante, que é um evento que gera desequilíbrio na vida do protagonista numa medida desproporcional e que ele começa uma nova jornada em busca de equilíbrio. O lançamento tem que ser esse evento que desequilibra o lead. O lançamento tem que ser esse evento. Quando o lançamento é esse evento, o cara desequilibra e ele decide começar uma nova jornada para buscar o equilíbrio que você causou. E essa nova jornada significa caminhar pelo seu produto. Usando palavras aqui bem assim do povo, a galera fala assim, o cara se mexe quando a água bate na bunda. O lançamento é você botar água para a água chegar logo ali, entendeu? O lançamento é bora agilizar esse negócio, não vamos esperar o cara quebrar, o cara se ferrar, o cara passar a vida dele inteira e ele lá na frente cair essa ficha dele. O lançamento a gente está agilizando esse processo, né? É isso, cara. É isso. Olha, ó, aí já foi pergunta aqui o Igor. Mas o lançamento é uma mentira? Não é uma mentira quando o seu produto é uma verdade.
Aí que tá o grande lance. Tá entendendo? O lançamento, se lá no final da linha o cara entrasse e ele comprou fumaça, não tem nada lá, não tem suporte, não tem direção, não tem conteúdo para ele, não tem estudos de caso, não tem gente com a vida transformada, aí ele poderia até soar como uma mentira. Só que Exato. quando você tem uma verdade no final da linha, você não pode medir esforços para conduzir essas pessoas até lá. Porque as pessoas, por naturalidade, naturalmente, elas não vão se conduzir até lá. Porque se elas fossem de forma natural, elas já teriam ido. Já E teriam ido. a vida dela já teria se transformado, elas já estariam bem. Por que elas não foram? Porque ninguém chacoalhou. A verdade é uma só. O ser humano não se move pelo carinho, amor, blá, blá, blá e confusão. Ele se move pela dor. Ponto final. E Ponto final. a humanidade, a história da humanidade está aí para provar isso, tá entendendo? Exato. São muitos mil anos de histórias para provar isso. Você não vai ver uma grande história que o cara foi movido pelo amor. O cara se ferra, mano. O herói sempre se ferra. E o buraco que ele vai para baixo, o vale que ele chega, a profundidade do vale depois é proporcional ao tamanho do topo da montanha que ele alcança. Por isso que quando você vê a história aí, quanto mais o cara se ferra, mais o cara cresce. Por quê? Porque quanto mais o cara se ferra, mais ele pega impulso para crescer cada vez mais. Não vai ser diferente, cara. A gente pega histórias aí. Eu estava falando outro dia, aqui numa mesa aqui com um amigo, e eles estavam falando sobre o Wendel, né, cara? A explosão do Wendel, né? E eu falei, cara, é muito fácil entender a explosão do Wendel, cara. Por que é muito fácil? Porque todos os outros que são concorrentes dele, lá, pega 2012. Você vai ver o Wendel lá numa salinha dando treinamento para ninguém, cara. Pagando o preço já lá atrás, irmão. 10 pessoas. Disposto a pagar o preço. Sem barba. Exatamente, pagando o preço ali, tipo assim, ele já, cara, ele já tinha um objeto de desejo ali, uma busca muito grande. Não foi uma parada, segurança, não tinha nada disso. Ele estava no risco absoluto ali, pagando o preço. Então, quando o cara cava na própria história, a história que ele quer viver no futuro, a colheita é inevitável. Aí os outros que vão chegar depois vão querer copiar só o palco do Wendel, as falas, o que está lá. Mas ninguém foi lá no fundo do poço como ele foi. Então, se você não teve coragem para encarar esse fundo do poço, você não é digno de uma montanha tão alta. Tá entendendo? Simples assim. Total. A gente começou aqui, irmão, com 20 pessoas na live semana passada. Aí eu poderia dizer, ai, meu Deus, não vale a pena. E a gente veio firme, estamos hoje com quase 500 pessoas. 430 então, aqui, ó, ao 430. Vivo. Bom demais. Então, eu poderia dizer, isso não... Eu nem sou o cara muito que fala sobre aquecimento e tal, mas assim, vamos fazer, né? Porque a gente vai chamar pessoas fodas aqui pra gente já ir queimando a cabeça da galera, botando fogo no parquinho. E, cara, hoje a galera quer fazer o primeiro lançamento e ter sucesso. Antes de eu fazer o primeiro 6 em 7, eu já fiz mais de 150 6 em 7. Mas antes de fazer o primeiro, eu fiz uns 50, que o meu sócio lá na época, e ainda sócio hoje, mas assim, era o cara que eu dava... A gente passava o dia junto, como a gente vai fazer 6 em 7. Ele falava assim, hoje é lançamento, né, Rosa? Eu disse, Eu falei pra Luísa que hoje é 6 em 7, mas a Luísa não acredita, a mulher dele. E aí, passou-se assim, um ano, cara, até a gente fazer... A gente já fazia 300 mil mês, mas não fazia 6 em 7. E quando a galera olha hoje, a galera às vezes acha que vai me contratar e eu vou fazer um milagre no lançamento da pessoa. Sim. Eu vou potencializar o que já é bom. A história do cara. Você vai potencializar a história dele. Você vai fazer ele chegar no topo da montanha que está preparada para ele. Se ele não tem preparação para ter uma montanha tão alta, ele não vai alcançar. Realidade absoluta. Por quê? Concorda comigo, Rose? Ninguém tem o direito de ser herói da história do outro. Né? Não faz sentido. Imagina. A história é sua, eu sou o herói da tua história, se eu sou o herói, não tem sentido. Todo mundo é herói da sua própria história. Se o cara não tem o topo da montanha na medida do vale que ele teve disposto a pagar o preço, se você construísse uma montanha maior para ele, você estaria sendo herói da história dele, porque ele não tem colheita, ele não tem nem semente para aquela montanha daquele tamanho. Exato. Você consegue levar, e aí, sem sombra de dúvida, o cara ao limite, ao maior lançamento da vida dele. Aí é dele.
É o Se ele dele, tiver tá? pronto uma colheita de 300 mil, é 300. Se ele tiver pronto uma colheita de 1 milhão, 1 milhão. Que isso é verdade. Tem cara que está pronto uma colheita. Aconteceu muito comigo lá. Quando eu peguei o Murilo Gun, os lançamentos eram tudo 800 mil, 1 milhão. A gente pegou e foi para 3. Porque era o Ó, topo. o Cardoso aí, ó. Acabamos de fazer o lançamento dele hoje, ó. O maior lançamento dele. Olha aí, ó. Irmão. Vai batendo quase 2 já. Maravilhoso. Cardoso é brother, cara. Eu converso com ele no direct direto, cara. Irmãozão. E aí o que acontece, cara? Então, ele tinha ali uma montanha perto da história dele que cabia 3 milhões ali no lançamento, entendeu? E a gente puxou no máximo. É esticar no máximo. Isso é o comprometimento do lançador, do estrategista, do cara que está atrás. Cara, eu vou levar esse cara ao máximo dele. Não é o máximo comparado com o outro. Porque o outro, eu levei no máximo do outro. E aí, cara, isso aí é alta performance. Porque você está levando... Tudo que é levado ao máximo de entrega é alta performance, independente da medida. Se a sua medida for menor, você está começando, mas você termina o dia e você fala, cara, eu entreguei o máximo que eu tinha, parabéns. Você está em alta performance, você entregou tudo que você tinha. Alta performance é isso, é entregar tudo que você tem, no tempo que você tem, com o que você tem. Isso é alta performance. Agora, se você está fazendo uma entrega mediana, enquanto você não tem resultado ainda, não vai sonhando que você vai fazer uma entrega quando você for grande. Você vai fazer uma entrega mediana e você nunca vai ser grande. Porque quem é grande hoje... É sobre a sua musculatura crescer. É sobre o seu corpo e a sua mente ser mais resistente para o próximo nível, para o próximo passo. Né? Você pega assim... hoje eu estava no jiu-jitsu com o professor foda, ele estava com o Wendel. O Wendel está no nível físico muito maior do que o meu. Absurdo, né, bicho? Absurdo. E eu treino há muito mais tempo que ele. Então, durante um rola, a gente tá lá e empata. Mas empata eu morrendo e ele tranquilo, ó. Ele tranquilo, respirando. Pô, bicho, o tamanho do cara, velho. Pelo amor de Deus, cara. Rolar com o Wendel, cara. Meu Deus. É doideira, é doideira. E é um jogo que é o seguinte. Eu não posso me comparar com ele. Eu tenho que fazer... Como é que amanhã eu vou ser melhor do que hoje? A professora para mim falou hoje, cara, você foi incrível. Agora, amanhã, hoje, se você tiver que bater 50 vezes aí no tatame, bata. Porque amanhã você vai bater 49. E depois de amanhã você vai bater 48. Uau. E depois 47. Até Uau. você... Saca? Libertador, cara. Isso é libertador, irmão. Isso é libertador, porque nos dias de hoje, em que a gente vive, a galera hoje tá tipo assim, a loucura. Né? Loucura. O cara tá construindo a casa dele, tem um projeto lá bacana, o terreno é dele, os tijolos são dele, tudo dele, tá construindo a casa dele. Aí ele olha para a casa do vizinho, o vizinho tá construindo a casa diferente da dele. Ele para o projeto dele e começa, no olhômetro, tentar fazer a casa baseado na do vizinho. Mas o vizinho sabe o que está fazendo, porque o vizinho tem projeto, tem história, tem tudo aqui. E ele deixa de fazer a casa dele. Projeto estrutural, projeto complementar de eletricidade e tudo mais. É outra coisa que ele não faz ideia, ele só está vindo superficial, mas a galera está fazendo isso em massa. E ela começa a copiar só aquilo que ela vê e deixa de fazer o projeto da própria casa. Aí chega daqui um ano, ela olha para o terreno dela e tem uma gambiarra que não serve para nada, não dá para morar, não dá para nada, tá tudo caindo. Olha o meu olho brilhando com o que você está falando, porque o que é que eu digo ao pessoal? Quando a gente botou o Monstruoso como, de fato, um método no mercado, as pessoas começavam a copiar o lançamento do Wendel. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem vários artefatos de lançamento, como página de obrigado, que é a nossa, que todo mundo usa a nossa desde 2019. Sim. Página de cronograma, a carta que você criou e a gente foi lá e popularizou ela à medida que a gente foi botando ela para todo mundo usar. O pessoal pega e copia, só que copia o que está do lado de fora. Tem aquela, não sei se você já ouviu falar uma história de um índio que veio na cidade e ele abriu a torneira e ficou incrível, né? Ele ficou assim maravilhado com a água saindo da parede. E aí ele pegou a torneira e levou para a oca. Quando ele chegou na oca, ele chamou todos os índios, o cacique, todo mundo, e pegou a torneira, enfiou ali na oca, no meio ali da estrutura que tinha, e abriu. E o que aconteceu? Saiu nada, né? Nada. Nada. É uma loucura, cara.
E aí, o primeiro passo que eu falo para todo mundo, e gente, vocês estão nessa live hoje, abominem o mundo virtual. Eu não estou falando de redes sociais. É o mundo virtual que você cria aqui na sua cabeça, porque ele é intangível. E aí você fica sem poder de fazer nada, porque é tudo virtual. Não é palpável as coisas. No mundo real cara, eu tenho a prioridade do dia, eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. Amanhã eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. É tudo palpável. Amanhã eu preciso ter um copo para resolver isso, matar aquilo, resolver aquilo, executar aquilo outro. Se você não está nesse mundo real, que você sabe que tem coisa para fazer todo dia, você está no mundo virtual, da sua mente. E esse mundo virtual geralmente é baseado numa ideia de futuro, porque essa ideia de futuro te dá uma migalha de dopamina no presente, e aí você fica meio que satisfeito, flertando com esse resultado que você nunca teve no futuro. Você começa a sentir um prazer ali e você deixa de fazer o trabalho chato do dia a dia. O nosso trabalho vai ser um trabalho árduo, muitas vezes não é prazeroso demais, é chato, é desafiador. Às vezes, revisar uma cópia de uma carta dessa daí, velho, dá um trabalho, é cansativo. Você tem que realmente... É como se você fosse fazer um treino de jiu-jitsu. Você se alonga antes, toma um café, estica daqui para sentar na cadeira com aquela intenção, disposição, para você conseguir fazer uma boa revisão. Então, assim, o trabalho é árduo. Só que a galera quer o quê? Eu quero o resultado, eu quero o 6 em 7, eu quero o 7 em 7, mas eu não estou disposto a trabalhar. Se você tiver... E, gente, peguem isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? Se vocês, nesse momento aqui, nesse momento, tiverem disposição para fazer o que precisa ser feito, vocês já garantiram 90% do resultado que o Roser vai oferecer para vocês no melhor lançamento da sua vida. Se vocês, nesse momento, tiverem disposição, eu estou disposto ao próximo 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazer até o resultado vir. Disposição. Agora, nesse momento, 90% do resultado já veio. Só não se tangibilizou, mas já veio. Porque se a gente for analisar, Roser, vamos ser sinceros, todo lançamento que é uma curva, vamos pensar em um lançamento como um funil, é disparado o funil mais complexo de vendas do planeta. É o lançamento, difícil. Só que é por isso que traz o resultado que traz, porque é difícil. E tudo pode dar errado, tudo, toda hora. Toda hora. Não tem, é uma loucura. Só que é o seguinte, se você se desenvolver a sua mente para conseguir fazer um lançamento, você se torna um ser humano, quase um super-humano, em termos de mentalidade. Pra você ter uma ideia, Roser, pouca gente sabe disso, mas eu fui convidado para pegar o meu produto e colocar dentro de um MBA. E eu perguntei para os caras, por que vocês querem lançamento dele? Ele falou, porque os caras que fazem lançamento têm uma mentalidade que eu nunca vi. Os caras geram resultado de uma forma que eu nunca vi. Então a gente acredita que para os nossos MBA de Educação Executiva, um dos maiores institutos do Brasil, o cara aprender a fazer lançamento é um pré-requisito para ele ser um profissional do futuro. Olha só. E aí vai estar lá eu lá, tenho faculdade, não tenho nada, vou estar lá dando aula no MBA lá. Entendeu? Por quê? Porque isso é real. Só por esse motivo vocês deviam se apaixonar por lançamento. Porque, velho, o lançamento vai te desenvolver numa medida extraordinária. Vai fazer você ser um ser humano 2.0, que pensa uma lógica muito, muito diferente. Você consegue prever muita coisa, muda a sua vida. E aí, consequentemente, uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade, ela está condenada a gerar todos os meses muito mais dinheiro do que ela gasta. É a condenação que ela vai ter que carregar pro resto da vida. Essa mentalidade condena a pessoa a isso. Por quê? Porque a pessoa, cara, eu não consigo não fazer dar certo. Eu não consigo não estar em execução. Eu nem quero, até fiz um vídeo essa semana que deu bom aqui, que eu falo sobre aposentadoria, que não existe. A pessoa fala, eu nem quero, nem estou pensando nesse negócio. Não tem nada a ver sobre ganhar dinheiro, aplicar para ter uma receita que paga a minha conta. Que isso daí eu já não quero nem saber disso, cara. Eu quero saber de estar me desenvolvendo. E aí, quando você entra nesse jogo de se apaixonar pelo seu desenvolvimento, sua vida muda. Porque simplesmente você não fica mais no jogo ali, eu quero isso, um resultado pequeno. Você está comprometido com o seu desenvolvimento e vai ser para sempre. Então, cara,
Você vai chegar para a cima. repetir aqui, porque quando eu abro o Monster Day, e quem está aqui, e muita gente estava no Monster Day esse final de semana e não pode me deixar mentir, como é que eu começo? Como é que você vai se tornar um lançador de 8 dígitos? Quando você tiver um produto foda e se desenvolver como pessoa eternamente. Puf, só isso que eu boto. E depois vou desenvolvendo isso e mostrando por quê. E você falando isso para mim, me dá aquela confirmação absurda, sabe? De que a gente está no caminho certo. Porque eu não vejo outra forma. O lançamento, ele cria coraça na gente. O lançamento cria na gente coragem, resiliência. Cara, como é que a gente pega 4 milhões, 5 milhões e investe em tráfego, cara? É loucura, tem que ser doente, tem que estar disposto a uma disposição ao risco infinitamente maior do que uma pessoa que não está disposta a correr nenhum tipo de risco. Não tem jeito. E não é um... Veja, não dá para comparar risco de lançamento com bolsa. Bolsa cai um pouquinho, o lançamento você pode perder tudo. Cara, Por isso que você tem que se desenvolver. Por isso tem que desenvolver. Irmãozão, eu vou começar a aula agora, eu sei. velho. Eu queria ficar aqui contigo 2 horas, mano. Mas já foi demais, foi incrível aí. 40 minutos que valeram por 4 horas, ou 4 dias, ou 4 meses. Obrigado, irmão, pelo convite, viu, cara? Arrebenta aí. Tamo junto. Pô, fã do seu trabalho, admiração total, respeito total. Só vai seguindo aí. E o que eu puder somar na tua caminhada, eu tô aqui para te servir, irmão. Sempre, sempre, sempre. Você já faz isso, já fez isso, mesmo sem ser necessariamente diretamente. Quando você me socorre aqui e faz diretamente, o jogo vira... O que você fala não é nem ouro, é solução, né? Você é um mastermind ambulante. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto, vai lá. Eu vou ficar mais 5 minutos aqui com o pessoal para dar uns recados. Foi demais, cara. Bora Obrigado. voar. Em breve Conta vamos estar comigo. juntos aí presencialmente, tá? Tamo junto. Beleza. Valeu. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Parabéns. Obrigado. Cara, que é isso, galera? Que é isso? Que foi isso aqui? Olha só, tá escrito aí para você escrever monstro no chat e vai iniciar uma automação no seu direct, tá? Se escrever monstro muito gigantesco assim, é bonito, é legal, eu gosto, mas você tem que escrever só monstro para a automação ligar e você puder se inscrever aí no nosso evento que começa amanhã. A gente acabou aqui de fazer um foda de um aquecimento aqui para vocês entenderem um pouco do que vai ser amanhã. A Guiara é uma pessoa que eu não só respeito, como admiro e me espelhei muito durante vários anos, né? A gente tem uma relação muito boa, a gente já participou de um lançamento junto, então é um cara que agrega demais para o mercado e você viu aí em 40 minutos o quanto ele conseguiu agregar aqui para a gente. Então, mais uma vez, obrigado aí, irmão. E, galera, amanhã, às 20 horas, o Robson botando aí, monstro. Amanhã, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado no YouTube, onde a gente vai mostrar para vocês qual é o sistema por trás de mais de... olha quem está aqui. Wendel, escreve monstro aí, por favor, irmão. Não é foguinho, não é monstro, que eu quero jogar uma automação nesse seu direct, que ninguém fala com você em direct, eu vou meter uma automação aí. E amanhã a gente vai mostrar para vocês como a gente criou esse sistema, o que é que está por trás dele. Esse sistema não é um software, tá, gente? Não confundam as coisas. Esse sistema, basicamente, é um framework onde a gente conseguiu montar o lançamento de uma forma que você não vai mais ficar louco, que você não vai ser mais um bombeiro. O que é um cara bombeiro no lançamento? É o cara que está o tempo todo apagando incêndio. É o cara que tem orgulho de matar um leão por dia. Só que você não tem que matar um leão por dia, meu velho. Você tem que ser o leão, sabe? Essa coisa de matar um leão por dia é porque você está querendo adrenalina, dopamina, está querendo se sentir importante e útil dentro do esquema ali do lançamento. Mas o que você tem que entender é que você tem que ter a maior calma do mundo, tá? Você tem que ser uma pessoa extremamente tranquila durante o lançamento para que você tenha a frieza de olhar números, a frieza de, enquanto está todo mundo maluco, você respirar e encontrar uma solução. Não dá para você, enquanto lançador, querer ser a pessoa que está usando ali uma força especial do Goku ali, de algum super-herói desse. Quando eu viro a Hulk. Não, quando eu estou em lançamento, eu viro o Hulk. Não é assim, cara. Quando você está em lançamento, você não vira... É o contrário, tá?
Quando você está em lançamento, você vira lá o cientista, o carinha lá, que eu não sei o nome, eu não sou nerd. E quem quiser me dizer aí como é o nome dele. Mas basicamente é isso, tá? Então, assim, prazer enorme ter recebido vocês aqui hoje. Agora eu estou indo para uma aula fantástica da mentoria lá da confraria do Cinco Liberdades, onde a gente, como mentor, né, ensina lá o pessoal do Cinco Liberdades do Wendel a alcançar mais resultados. Eu tenho um compromisso agora com eles. É um ambiente onde eu me sinto muito útil. A galera lá está no nível fantástico. E é isso. Amanhã, 20 horas, dia 20. Olha só, 20 horas, 20, ó, tem uma correlação aí. Você tem um encontro marcado comigo, tá? Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, se você ainda não se inscreveu, você vai no link da bio ou escreve monstro aqui. Escreve monstro. Eu vou ficar aqui mais 5 minutos e quero todo mundo escrevendo monstro, porque no seu direct vai começar a aparecer aí uma automação que você vai informar seus dados, você informa e depois você entra lá na conversa do WhatsApp para receber o link, tá bom? Então escreve monstro aí agora. Eu vou fazer o seguinte, enquanto vocês escrevem monstro, eu vou tirar de vocês 2 ou 3 dúvidas. Tem uma galera aqui que pediu para entrar na live, mas, cara, eu não vou ter tempo de entrar com vocês, mas eu vou olhar aqui as perguntas, tá? Quem quiser já fazer alguma pergunta aí, porque eu estou, enquanto isso rolando aqui, escreve monstro aí, gente, escreve monstro. E aí, perguntas? Vocês ficaram tudo só anotando? A Jennifer está falando aí que está no Cinco Liberdades. O Max está aí. Agora se liga aí, o mestre da energia aqui, 20 e 20. Não é horário da live, não. A live é 20 horas do dia 20, tá? É outro portal. Esse portal aí é diferente. Cadê? Cara, eu não sei mexer em live de Instagram. Eu sou um cara que se adapta a essas coisas de tecnologia por último de todo mundo. Enfim. Deixa eu ver. Opa, acho que chegou uma pergunta aqui. Achei. Olha aí. A Naira está perguntando: você vai ensinar quais métricas olhar durante o lançamento para o jogo virar? Isso é a principal função da live de amanhã, tá? A gente mostra para vocês quais são os parafusos que vocês vão apertar para o lançamento de vocês mudar, tá? Para outro patamar. O importante é você saber qual parafuso apertar. Muito mais importante do que qualquer coisa é saber qual parafuso exatamente é necessário para o teu jogo e para outro patamar. Como inspirar a autoridade do primeiro produto? Olha só, a pergunta é muito boa porque eu tenho um conceito diferente. Enquanto todo mundo fala de autoridade, eu queria que vocês colocassem aí uma palavra na mente de vocês, que é legitimidade. Às vezes a gente quer gerar uma autoridade, entre aspas, ali para vender alguma coisa, só que a autoridade, quando você entra em campo e a pessoa percebe que você não é essa autoridade, você simplesmente desmancha, né? Toda aquela autoridade, ela derrete bem diante dos olhos da pessoa que via você como autoridade. Então, legitimidade seria a palavra melhor. E como é que você tem legitimidade? É quando você que realmente cria um produto que, de fato, já salvou e melhorou a vida de muita gente, e você colhe provas disso para poder usar ao longo ali da oferta, tá? Você pode falar sobre custos de lançamento, primeiro dia de carrinho e não deu planejado, como melhorar? Galera, carrinho, a gente diz aqui que é uma celebração, tá? É uma celebração. Quando a gente diz que usou o comercial e salvou o lançamento, você pode até ficar feliz com isso, mas não deveria. Por quê? Porque tudo o que acontece na abertura do carrinho foi fruto do período inteiro do lançamento. Então, quando você abre o carrinho e ele dá errado, é porque o lançamento inteiro deu errado, não foi a abertura do carrinho, tá? Então, você tem que conseguir mergulhar dentro do seu lançamento, mergulhar dentro do seu projeto para entender, de fato, com humildade e olhar ali com calma para ver o que é que, de fato, né?
aconteceu, para que no próximo não aconteça. E o comercial ele tem que estar ativo independente do resultado que o lançamento tenha dado, sabe? O carrinho, o comercial já tem que agir independente de qualquer coisa. Já tem que fazer parte do planejamento. Não pode ser, meu lançamento deu errado, agora eu vou atrás de um time comercial. Você vai ensinar como conseguir público. Janaína, é o seguinte. Eu tenho uma visão que é muito clara em relação à lista, tá? Quando você faz de lançamento, você tem que se preocupar em formar listas. E essa lista, ela tem a principal característica que é o seguinte. A sua lista, em termos de qualidade, em termos de validade e conversão, a sua lista só é válida quando você tem o exato porquê do fato das pessoas terem entrado na lista. A grande lista, o grande recurso da lista é o porquê que as pessoas entraram nela. Então, não adianta ter uma audiência grande aleatória, não adianta formar uma lista grande aleatória. Você tem que formar uma lista muito bem formada, segmentada, conscientizada, tá? Para que você, quando mandar algo para ela, seja algo também alinhado com isso, e você vai ver que a conversão e que a interação e o desenvolvimento dessa lista vai ser muito maior. É legal ter audiência? É um jogo, tá? A audiência é um jogo. Você pode simplesmente entender que é um jogo que você não precisa começar, tá? Você não é obrigado a começar com o jogo da audiência. Você pode começar com o jogo de lista, tá bom? E é um jogo muito mais eficiente, um jogo muito mais diferente de um jogo de terreno alugado, tá? O que é o terreno alugado? É quando você está contando com seus seguidores, contando com pessoas que estão inscritas no seu canal e etc. Tá? Vamos ver aqui se tem mais uma. Agora eu tenho que ir para a mentoria. Quero muito aprender. Você ensina passo a passo do lançamento. Essa pergunta é muito boa. Você ensina passo a passo do lançamento? Não. Tá? Eu ensino a potencializar os seus lançamentos. Eu vou te mostrar como criar um cronograma do lançamento. Eu vou te entregar o meu cronograma, mas eu não ensino o passo a passo do lançamento. Esse é um papel que outras pessoas nesse mercado estão fazendo muito bem e eu não estou nesse mercado para fazer o papel delas. O meu papel é potencializar através de ferramentas, narrativas e movimentos e copy, né? Principalmente ali dentro dos CPLs. A nossa copy é muito diferente da copy do mercado. A copy do Monstruoso é uma copy, apesar desse nome monstruoso, né, ser um nome que arremete a algo, né, que possa ser feio. Olha aqui, ó. Temos uma placa aqui de 8 dígitos, a placa que vários alunos já estão marcados de receber. Olha o monstro aqui, como é esquisito, é feio. Porém, o Monstruoso é o lançamento mais humanizado do mercado. Tá? O Monstruoso é o lançamento onde a gente realmente vai na mente humana e não com gatilhos mentais ou com persuasão barata. A gente vai com muita humanidade. Você pode falar sobre os custos do lançamento. Cara, custo de lançamento é um jogo que é um jogo de cada um. Não tem uma resposta para isso. Talvez se sua pergunta fosse mais elaborada, a gente conseguiria chegar, mas qualquer coisa que eu responder vai ser um chute ou uma opinião aleatória. Alguém perguntou aqui, a diferença do fórmula e o que você ensina. O que eu ensino, tá? É algo que pega o fórmula, é algo que pega o meteórico, é algo que pega qualquer outro modelo de lançamento e expande ele, tá? Expande ele com técnicas de psicanálise da mente humana, de copy, de ferramentas de growth e principalmente de gestão. Não é sobre você aprender só a fazer uma coisa, é sobre você aprender como dominar essa coisa ao ponto de você fazer ela de um tamanho tão absurdo que você vai fazer o maior lançamento da sua vida. Porque quando você aprende lançamento, você aprende dentro do seu nível a fazer o número que está pronto. Aquilo que eu conversei com a Guiara agora. Cada um aqui tem o seu número
que está ali represado, pronto para você ir lá e sacar, pronto para você ir lá e usar. Por exemplo, tem pessoas que hoje, se elas lançarem, fizerem tudo certinho, der tudo certo, elas vão fazer um 6 em 7. Tem gente que não tem bagagem, que não tem história, que não tem audiência, que não tem demanda reprimida, que não fez um produto foda, que ainda não vai fazer um 6 em 7, por melhor que ela que seja o lançamento dela. Agora, quando a gente fala de gestão em lançamento, é porque para fazer um lançamento que fatura mais de 10 milhões, você precisa ter muitos grupos de WhatsApp, você precisa administrar um time grande, você precisa administrar o cronograma, você precisa administrar os fornecedores, tudo fica maior e mais complexo, tá? Não necessariamente você vai olhar só para isso como um lançamento de 8 dígitos, você pode olhar como um lançamento de múltiplos 7, como um lançamento de 7, ou como um lançamento de múltiplos 6. Então, a gestão do lançamento em si, você saber dominar, não o lançamento, a técnica, o funil, mas como você delega isso para um time, como você faz isso num prazo curto, onde está se investindo muito dinheiro, tá? Todo essa dinâmica, tá, de grandes lançamentos é o que a gente ensina no Monstruoso, tá? Então, eu espero ter respondido sua dúvida. Não é sobre ensinar lançamento, mas é bem possível que você aprenda vendo isso. Mas eu sou muito de sugerir a você de procurar, né, procurar de fato quem ensina lançamento, tá bom? Então, pessoal, tamo junto. Vou fazer aqui, ó, 1 minuto para você escrever monstro aqui nos comentários para a gente ativar a automação e você poder se inscrever no lançamento que começa amanhã. O maior lançamento da sua vida, tá? Eu vou te mostrar, independente de como você já fez o seu lançamento, eu garanto a você que o lançamento que você já tiver feito, eu vou te mostrar como fazer ele ainda maior. Talvez o seu momento seja, estou em 100 mil e vou para 300. Talvez o seu momento seja, estou em 1 milhão e vou para 3 ou 4 ou 5. Talvez o seu momento já seja, cara, eu faço 8 dígitos. 3 pessoas essa semana que fazem 8 dígitos me procuraram, dizendo que querem fazer múltiplos 8 dígitos. Como é que eu vou ajudar eles a fazerem isso? Olhando para o lançamento deles, encontrando todos os parafusos que eles não viram e ajudando a apertar esses parafusos. Hoje, eu lanço ou presto consultoria, tá? Ou presto algum serviço de estratégia para mais de 5 dos maiores lançadores dos maiores experts da Hotmart, tá? Aquela turma toda que foi para a Itália ali, não sei se vocês viram, tá? 5 ou 6 pessoas que estavam lá, ou eu lanço, ou eu ajudo de alguma forma, ou eu sou estrategista dele, tá? 6 de 25. Então, eu quero só que você venha amanhã, tá? Para a nossa aula, que vai ser no YouTube, não vai ser aqui no Instagram. Eu prometo que vou dar o meu melhor, tá? E com certeza a gente vai aprender muita coisa junto, tá bom? Então, eu tô aqui enrolando para vocês escreverem monstro. Vai, escreve monstro, escreve monstro. Tá faltando repertório para enrolar aqui. Escreve mais um pouquinho. Quanto mais você escrever monstro, mais sua vida vai mudar, tá bom? Então, brincadeiras à parte, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo até agora. E a gente se encontra amanhã, às 20 horas, no YouTube, tá bom? Tamo junto. E se você, por acaso, escreveu monstro e por alguma razão... porque muita gente escreve monstro. Aí eu fico pensando, esse cara não viu que ele não botou o N, né? Aí a automação não vai ligar. Aí você vai no link da bio, clica lá e se inscreve, viu? Tamo junto, até amanhã.